hoje, Dia Nacional do Livro, o Repórter Brasil começa uma série de 3 capítulos para falar de um dos maiores tesouros que uma pessoa pode deixar para outra, né? O livro é um ponto de encontro entre épocas, histórias e realidades. Você vai conhecer agora o resultado de uma garimpagem que durou 80 anos e juntou 2 amigos, Rubens Borba Moraes e José Mindlin. Rubens doou cerca de 1.700 livros ao bibliófilo José Mindlin, para que ele fizesse uma biblioteca pública e não separasse jamais os livros. Mindlin já era o maior colecionador particular de livros raros do país. Em 2013, a junção da coleção formou a Brasiliana, uma biblioteca que funciona dentro da Universidade de São Paulo e hoje é fonte de pesquisa para estudiosos da língua portuguesa. Quando a gente estava aprendendo a andar de bicicleta e levava um tombo, ganhava um livro como prêmio de consolação. Cada um no seu aniversário ganhava presente, os outros ganhavam um livro. Quando levava a gente para a escola de manhã, ele levava cedo, ele parava o carro, ficava lendo 1 hora e depois ele ia para o trabalho. Em tudo que ele falava, transparecia o amor pelos livros, né? E ele sempre que recebia uma pessoa estranha na casa dele, ele convidava para sentar na biblioteca dele para conversar. Se durante a conversa a pessoa olhasse para os livros, e daí eles tratavam do assunto de negócios e enveredavam por uma conversa mais longa, sem hora para terminar, sobre livros e literatura. Se a pessoa em 5, 10 minutos só falasse do assunto para o qual tinha procurado o Mindlin e nem olhasse para os livros com curiosidade, com estupefação, ele falava: bom, então tá bom, então já encerramos nosso assunto, até logo, foi um prazer conhecê-lo. Ele descobriu que os sebos, onde ele buscava os livros, não conversavam uns com os outros e não sabiam os preços. Ele comprava por 20 num e levava para o outro e queria vender por 30. Quando vendia, ele, em vez de receber o dinheiro, ele recebia em livros. E assim ele ia circulando livros para lá e para cá e ia ficando com o que ele queria. Quem forma uma biblioteca é depositário dos livros, não é dono. Nós estamos fazendo isto com a Brasiliana nossa, doando à Universidade de São Paulo, porque os livros de Brasiliana formam um conjunto indivisível. Ele batalhou muito para que essa ideia da biblioteca se tornasse realidade. Ela só foi concluída 3 anos depois da morte dele. Para nós, da área de livro, a história do livro está toda aqui, a história da cultura brasileira, principalmente. Porque você não é só o conteúdo do livro, o livro como objeto, ele tem sua história, quer dizer, a forma que ele foi produzido. O erro tipográfico que apareceu numa edição do Machado de Assis, que no lugar do cegara, numa palavra cegara, apareceu um A, então a palavra ficou cagara. E aí dizem que o Machado de Assis ficou muito bravo, que corrigiu 1 a 1 os exemplares, essas coisas. Isso é pesquisa, isso faz parte da nossa história. Uma que me marcou profundamente, que é, digamos assim, a certidão de batismo, o registro de cartório do título de um dos maiores clássicos da literatura moderna brasileira, que é Vidas Secas. A Biblioteca do Mindlin tem lá a prova de gráfica, que vem para o Graciliano fazer as suas correções. Tem um momento que eu acho que é decisivo, porque o livro mudou de história a partir do seu título, o momento em que ele risca o título que estava previsto, que era O Mundo Coberto de Penas, ele rasura esse título e coloca Vidas Secas, ou seja, na última hora ele troca. Me emociona sempre, porque eu acho muito bonita ver essa obsessão de um escritor obsessivo, né?
um escritor ríspido que riscava, ele rasurava. O Graciliano rasurava os seus originais com um cigarro, né? Ele não queria que ninguém visse que rasuras ele fazia. Nós temos um pedaço da história do país aqui nessa biblioteca, uma história da vida, né, do Dr. Mindlin, e cada dia a gente tenta manter essa coleção o melhor possível, no melhor estado possível, para que mais pessoas possam consultar isso ao longo do tempo. São em torno de 32 mil títulos que correspondem a 60 mil volumes. Uma das estratégias adotadas foi realmente a digitalização dessas obras e a disponibilização delas numa biblioteca digital. A biblioteca José Mindlin tem a maior coleção da impressão régia. No Brasil, até a vinda da família real portuguesa para cá em 1808, não tinha editoras. Tudo que era impresso no Brasil, circulava impresso no Brasil, era impresso fora. Isso explica o nosso atraso em relação à indústria editorial. Isso explica a nossa indigência de índice de leitura, que é drasticamente baixo. Ficou um país iletrado durante muito tempo e que tinha índices de analfabetismo surpreendentes. Nós não temos a biblioteca, ela é que nos tem. E realmente estamos cercados de livros, mas muito bem cercados, mas com muita gente boa dentro. A gente passa e os livros ficam.